dificilmente ele deixa de acontecer, né? Claro. É isso aí. Ô Kleber, você acha que cabe agora eu fazer um pequeno resumo da análise de folha para a gente avançar aí nos exemplos? Isso, Felipe, até eu ia até pedir para você pontuar, né? A gente está pegando o gancho aí das últimas duas lives, né? Vocês falaram muito bem Isso, sobre as análises de solo, verdade. o A gente Vieira fez falou um muito bem geralzão sobre aí isso, da agronomia. sobre a metodologia aí do DRIS, né? E eu acho assim, para a gente deixar o pessoal que está nos assistindo falando a mesma língua, vamos dizer Falando assim, uma língua. só você explicar rapidamente o que é o IBN, o que é o índice de matéria seca, né? E mostrar suficiências. Aí acho que já é interessante para a gente avançar aí na parte mais interessante, que são as partes práticas aí e os resultados, né? Beleza, show de bola. Tranquilo? Eu vou levantar aqui, vou usar um Isso. laudo gigante aqui. Me ajuda aí, Léo. Dá uma posicionada aqui. Dá certo? Beleza. Bom, pessoal, vou tentar pegar uma caneta aqui que me ajuda. Bom, como qualquer... Vou focar aqui, não. Uma rosa tá bom. Como qualquer análise é importante isso aqui, tá? A identificação, principalmente na análise de folha, ela tem um porém muito importante, que é quando você for identificar, tá? Você tem aqui na parte do código do interessado, ou seja, o que eu quero dessa análise. É interessante eu colocar aqui data de plantio dessa cultura, data da coleta, porque eu preciso saber quantos dias tem, qual a quantidade de matéria seca depois. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas essas informações de data de plantio e data de coleta da amostra é muito importante, tá? Uma informação exata nisso aqui. Uma vez analisado, o que a gente tem? Essa parte de cima aqui, do laudo, tá? É o que o laboratório faz, é a parte química do negócio. O que ele vai fazer? Ele vai dizer para mim quanto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tá? Boro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio. Aqui falando dos nutrientes que a gente chama de essenciais aí, tá? Os macronutrientes, ou seja, em grande quantidade, eles são expressos em grama por quilo de matéria seca. Tá? Então, 1 quilo de matéria seca de soja tem de 40 a 54 gramas de nitrogênio aproximadamente. Tá? Um outro exemplo aqui de micronutrientes, que são expressos em miligramas por quilo de matéria seca. 1 quilo de matéria seca de soja tem de 20 a 100 miligramas de manganês. Tá? E aqui na LaborSol a gente libera algumas outras determinações também. Alumínio é um negócio interessante, não é um nutriente, mas é legal você saber se a tua soja tem 200 ou se tem 1.200 miligramas por quilo de matéria seca de alumínio, silício, tá? Aqui tem alguns contaminantes, ó. Ok? Precisam ser monitorados também, tá? Nitrato e cloro são determinações especiais, o níquel também, tá? Você pode solicitar, tá? Daqui para baixo, então isso aqui é fato, tá? Daqui para baixo, ou seja, o mapeamento nutricional, entra a tecnologia do DRIS, tá? Onde para cada elemento nós temos um índice, tá? Esse índice, como o professor Vieira explicou em detalhes nas últimas apresentações, e também tem uma aula dele no Instagram lá disponível bem detalhado sobre isso, mas na hora de interpretar, o que a gente olha aqui? A gente olha para cada nutriente, a gente olha um índice, tá? Esse índice ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ou ele pode ser zero. Zero, a gente diz que isso aqui é ideal, tá? E você tendo o índice de cada um, você tem uma distância do todo do ideal. Se todas essas bolinhas aqui, ó, pessoal, estivessem no meio, eu teria uma soja perfeita. Aqui. Só que eu vejo que eu tenho alguns elementos aqui, ó, enxofre, manganês e nitrogênio está abaixo do ideal. Eu tenho aqui potássio, eu tenho fósforo, eu tenho o boro e mais ou menos isso aqui, o cálcio e magnésio bem pouco, acima do ideal. Então, eu vou observar aqui que as plantas que têm um índice negativo,
ou seja, abaixo do ideal, e alguns nutrientes que têm o índice positivo, ou seja, acima um pouquinho do ideal, eles vão gerando um desvio do que seria 100%. Tá? Qual que é o primeiro, então, indicador que a gente olha numa análise de folha? Tá? É o IBN, é o Índice de Balanço Nutricional. Tá? Da onde vem esse valor aqui? Se eu somar em módulo, ou seja, se eu retirar o sinal, se eu somar 0,7, 0,82, 1,14, 0,24, 0,44, incluindo aqui o índice de matéria seca, tá? Eu vou ter 10,16. Quem quiser somar aí, pode somar que vai bater. Tá? Esse valor aqui, ou seja, quanto maior o desvio, seja para excesso, toxidez, ou seja para falta, deficiência, eu vou estar aumentando esse valor aqui. Então, é mais ou menos igual olhar o pH do solo. Você bate o olho no IBN, se o IBN estiver maior que 8, você vai saber que você tem alguns desequilíbrios aí, alguns desníveis, vamos falar assim, nutricionais importantes. Tá? Legal mencionar, né, Felipe, que quanto mais alto for esse IBN aí, maior o potencial de resposta da cultura, né? Exatamente. A gente tem até como um padrão, né, acima de 8, já é passível de recomendação, aplicação foliar ou solo de algum nutriente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem certeza que se adubar com o que tiver em deficiência, a gente vai ter resposta, tá? E quanto maior aqui, pior. Então, tanto é que o laudo da Laborsol, ele vai deixando o negócio meio vermelhinho aqui, vai caindo numa... Aqui tá tranquilo ainda, mas tem resposta. Aqui já tá uma zona de atenção e aqui tá crítica a situação, né? Isso. Outro parâmetro muito importante para a gente avaliar, para a gente saber qual é o elemento que está em deficiência e qual é o elemento que vai dar a resposta que a gente identificou que é possível quando a gente olha o valor do IBN, é o IBN médio, tá? Que tem a barrinha aqui em cima, a média do IBN. Então, esse aqui, o IBN, é a soma dos desvios, tá? O IBN médio é a média dos desvios. Então, eu fiz a média. A média é 0,85. Então, em média, dentre todos os parâmetros, eu tenho um desvio de 0,85 do que seria ideal. Tá? Então, qualquer coisa que tiver menor que 0,85 não é um desvio tão grande comparando com os desvios que podem ocorrer nessa amostra. Exemplo, vamos pegar aqui, ó, o zinco. Ele está 0,19 negativo. Ó, você pode observar na escala gráfica aqui que ele está praticamente no meio. Ou seja, ele não tem um peso nesse valor total. Ele não tá puxando isso aqui tanto para baixo, né? Ele não está limitando tanto o desenvolvimento vegetal. Ele não vai aumentar demais o IBN aqui. Eu tenho outros nutrientes que estão atrapalhando mais o desenvolvimento da planta, seja em excesso ou falta, tá? Então, eu vou pegar agora uma deficiência maior que 0,85. Vamos ver aqui, ó, negativo aqui, ó. Aqui não está maior. Vamos ver aqui, ó, menos 1,31. Quem quer esse cara aqui é o enxofre. Veja, ele já está no amarelinho, ele já está pedindo atenção. Então, veja que se você tiver uma situação que você possa aportar enxofre para essa soja, você vai estar subtraindo 1,31 na teoria desse valor aqui, ou seja, mais de 10% do valor do IBN total, você consegue resolver corrigindo o enxofre, né? O que mais? Olha só, o cara que está mais deficiente aqui, ó, 2,31. Vamos arredondar aqui, ó, 23% do desvio vem do manganês, tá? Então, ó, veja bem, se eu tiver dinheiro, eu tiver condição de fazer um nutriente só nessa soja, qual que é o nutriente que eu vou fazer? Logicamente que eu vou fazer o manganês. Entendeu? Tá? E eu vou conseguir destravar completamente essa planta aqui se eu conseguir fornecer um manganês de qualidade, mesmo que via foliar, né? Tem muita gente que tem um certo preconceito, né, com fertilização foliar, porém, se bem feita, através de uma identificação dessa, você tem condição de resolver o problema. No caso, né, Felipe, lembrando aí que no caso você está agindo no nutriente mais limitante, né? No mais limitante, exatamente. No mais limitante. Nós estamos pegando o que mais é problema dessa planta aqui e estamos aportando para ela, tá? Exato. O que mais aqui? O índice de matéria seca, pessoal, é o seguinte. Você concorda comigo se eu somar tudo isso aqui, ó, tudo que é nutriente, eu vou ter uma determinada porcentagem do peso total
daquela planta é parte mineral, ou seja, todos os nutrientes, e o resto é matéria seca, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, assim, você pode ter o mesmo balanço, só que se eu tivesse todos esses valores aqui multiplicados por 10, eu teria o mesmo balanço. Só que eu teria 10 vezes mais concentração de nutrientes aqui. Tá? Então, eu teria um índice de matéria seca diferente. Tá? Então, assim, eu posso ter os nutrientes em determinado equilíbrio mais diluídos ou mais concentrados. E isso também é importante. Eu estou falando de volume de nutrientes, eu estou falando de um estoque de nutrientes que a planta tem à disposição. Né? Então, vamos pegar um exemplo aí. É uma planta de milho em V3, que acabou de emergir lá, está novinha. Normalmente, esse índice de matéria seca, ele é negativo. Normalmente, tá? Nada que eu vou dizer aqui é regra. Mas você tem uma planta que começou a se desenvolver, que começou a acumular carbono, hidrogênio e oxigênio, e está lá, às vezes, com nitrogênio, fósforo, potássio, às vezes da adubação, da palha, em excesso, elevados. Por quê? Porque ainda não deu tempo, né? Ou você tem uma planta com nematóide, com seca, vivendo num ambiente de compactação e tudo mais, onde você absorve nutrientes, mas não consegue desenvolver, não consegue fazer fotossíntese. Uma planta com muitos dias nublados, por exemplo, né? Então você vai ter um índice de matéria seca negativo. Ou se ele for muito positivo, o que pode estar acontecendo? É uma outra leitura muito importante que a gente tem que fazer. A planta conseguiu condições ambientais, água, temperatura, luz, tudo, mas não está tendo nutriente no sistema. Tá? Pode ser um só, pode ser vários nutrientes que estão em falta aí. Então, nesse caso, a carência nutricional é mais severa ainda, né? Oi? Nesse caso, a carência nutricional do manganês seria mais severa ainda. Nessa situação do índice de matéria seca muito alto, positivo, né? Exatamente. Aqui a gente ainda tem um prejuízo ao acúmulo de matéria seca não muito alto, né? À medida que eu for deixando essa planta aqui com fome de manganês, né, ela vai começar a ficar mais negativa aqui, porque o manganês é um metal importantíssimo na fotossíntese, né? Então, se você não tem fotossíntese, você não tem energia, você não vai ter planta. Então, eu vou agravar esse problema aqui. Então, aqui, ó, realmente nós temos uma situação de fome oculta, né? Você já tem a deficiência indicada pelo DRIS, tá? Tanto é que se você olhar no índice de suficiência aqui, você tá medião, né? Beleza? Não tem tanto problema. Mas aqui, a sacada do DRIS é isso aqui. Eu achei uma deficiência que eu não ia poder ver isso a campo ainda. Eu não ia poder ver o efeito negativo a campo, né? Então, essa é a importância do DRIS, de como ver isso aí, de como manusear, vamos dizer assim, o IBN médio e o índice de matéria seca. Kleber, mais alguma coisa? Muitas vezes também ocorre, né, Felipe, da suficiência, o nutriente, você olha, não, esse aí, olhando, se só tivesse suficiência, você fala, não, esse é um cara que estaria até talvez em excesso, mas a hora que vem para o balanço do índice DRIS, ele acaba sendo um nutriente limitante de produtividade, né? Claro, você pode olhar o nitrogênio nesse caso. Exato. O pessoal pode achar que eu combinei com o Kleber, mas nada a ver, aqui isso acontece direto. Sim, né? direto. A gente que lida com análise de folha, né, ó, vê aqui, o nitrogênio 51, ó, de 45, pô, tá indo para cima lá, né, mas olha aqui no índice DRIS. Então, uma vez que você tem um banco voltado para a produção de soja, voltado para alta performance, alta produtividade, eu preciso aportar nitrogênio lá, senão eu não vou conseguir. Né? Exatamente. Então, o DRIS é um banco de variabilidade alta, né? Então eu sei o que é bom para a soja, produzir bastante, e eu sei o que é ruim. Você tem que informar essas duas vertentes aí, né? Então, você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim, eu sei que pouco nitrogênio é muito ruim, eu sei que uma quantidade adequada de nitrogênio é boa, então estou dizendo aqui que essa minha amostra aqui, ela já está aí como terceiro limitante, vamos falar assim, né? Então, não é maior que o IBN médio ainda, mas é bom eu checar, de repente, uma condição de nodulação. Eu precisaria saber qual a idade dessa soja para saber se ela ainda está em processo de nodulação ou não, né? E, se for o caso de uma soja que tem um potencial, que tem uma região produtiva, enfim, eu poderia até tomar uma decisão de colocar nitrogênio numa soja, se isso fosse limitante, né? Exato. Certo? E se não tivesse no momento aí da carência natural dela, né, Felipe? Do início da simbiose aí, né?
Exato. Isso é normal, a gente vê aí a soja no início do desenvolvimento ali, ela ter essa deficiência momentânea de nitrogênio. Exatamente. Do mesmo jeito que é normal aí o milho com excesso de fósforo e nitrogênio no começo, na soja, quando você não faz adubação de base, né, que é o certo, não fazer, né, você observa que o nitrogênio está um pouquinho baixo, o que é bom exatamente para sinalizar para os micro-organismos a simbiose também, né, fazer a simbiose. Legal, Felipe, acho que Legal. ficou bacana essa parte mais teórica aí, né? Beleza. Deu para a gente entender bem aí que para que serve essa ferramenta aí na ótica da planta aí, né? A gente conseguir ver a questão tanto nutricional como a questão da fisiologia também, né? Do desenvolvimento da planta, incremento de matéria seca, né? Sim. Vamos entrar mais agora para as discussões mais práticas aí, né?